Então Jesus, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares no almoço na casa daquele que era um dos principais fariseus, ele desafia a lógica desse costume com a sua parábola. O costume judaico era procurar o melhor lugar para exibir a sua importância na sociedade, para afirmar a sua importância na sociedade, sentando-se sempre perto dos anfitriões. Nós temos um equivalente disso hoje, no meio das socialites, de gente que está sempre procurando ficar perto das pessoas importantes, famosas, ricas e poderosas, para ver se assim sobe também na sociedade. É a mesma coisa. E Jesus desafia isso. Em vez de procurar o melhor lugar, vá para o último. Sente na ponta. Pegue o último lugar. Porque quando vier o que te convidou e te vir lá naquele cantinho apagado, onde, trazendo para as festas modernas, onde o garçom não leva os canapés, onde a cerveja já chega quente e a comida já chega gelada, ele vai dizer: amigo, senta aqui mais para cima. Isso será para você uma honra diante dos demais convidados. É óbvio que Jesus não estava falando aqui simplesmente de etiqueta em eventos sociais. As atitudes que Jesus ensina refletem em toda a nossa vida. Como cristãos, nós devemos aplicar a lógica de Jesus a todas as nossas experiências. Eu gosto sempre de ressaltar, e eu já disse isso aqui para vocês, Jesus sempre praticou aquilo que ele pregava. Ele, como Filho de Deus, ele era eternamente o herdeiro de Deus Pai. Ele era o Rei do Universo por direito. E diante de toda a criação, ele veio para o último lugar. Ele se despiu da sua glória divina e vestiu a figura de um homem. E Deus nasceu de uma mulher, depois de 9 meses indefeso, como uma pessoa qualquer. Não mais como Deus, mas como uma pessoa, como um ser humano. E Deus nasceu em um curral. E o seu berço foi um coxo de comida. E em um dos menores vilarejos da Palestina. E Deus teve de ter as suas fraldas trocadas como qualquer criança. E Deus teve que aprender a andar e a se limpar e a falar. O último lugar. E ainda recém-nascido, Deus virou refugiado. Seus pais tiveram de pedir asilo político no Egito. O lugar mais horrível para um judeu para fugir da perseguição de Herodes. Quando eles puderam finalmente voltar a se instalar na Palestina, eles foram para Nazaré, o lugar mais pobre e fora de mão do nordeste de Israel. E Deus ocupou o último dos lugares. Deus não exige de nós nada que Ele mesmo não tenha feito por nós. Jesus nos pede para ocuparmos os últimos lugares, para nos humilharmos, para adotarmos um estilo de vida de humildade, porque Ele fez isso por nós. E não apenas isso. Jesus não apenas se rebaixou, como se fez servo. Ele não apenas ocupou o último lugar na ponta, como também se levantou e passou a servir junto com os garçons. Deus não se encarnou, não aceitou o convite para vir ao mundo a passeio. Jesus não veio ao mundo a passeio, Ele veio para servir. Nós tivemos uma prévia disso na narrativa da última ceia, quando Ele tira o seu manto, Ele tira o seu blazer, Ele tira o seu paletó, o seu smoking, Ele pendura uma toalha no pescoço, pega uma jarra, uma bacia, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é lógico, isso foi só o prenúncio do grande serviço que Ele estava para prestar para nós. Ele não apenas lavou os nossos pés, mas lavou os nossos pecados todos e entregou a sua vida para que nós não tivéssemos de passar pela mesma terrível morte que Ele passou. Como disse em Marcos 10,45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servir não é uma coisa popular, não é uma coisa desejável, uma coisa prestigiosa na nossa sociedade, mesmo depois de 2000 anos de cristianismo. Desejar o serviço inverte a lógica da nossa sociedade. Basta retomarmos aquele comercial que eu citei no começo. Quem tem posição social não quer dividir nem o mesmo elevador com quem serve, com os empregados, com quem tem uma aparência de inferioridade. O elevador de serviço é ali, ó. E Jesus, invertendo essa lógica, instrui: quem quer ser o primeiro no reino dos céus, seja este que sirva.
mas aquele que se humilha será exaltado. Completando a sua carreira de humilhações, Jesus foi executado como um terrorista, como um criminoso político, com a morte mais cruel e mais infamante que podia existir naquela época, que era a crucificação. Mas ele foi exaltado, ressuscitando no terceiro dia e depois subindo aos céus, de volta para o Pai, à vista de todos os seus discípulos. E assim como Cristo se humilhou, Ele pede que nós nos humilhemos também, porque assim como Ele foi honrado e glorificado, assim também seremos nós. Uma decorrência dessa inversão da lógica de que devemos nos humilhar para sermos exaltados é que quando nós estivermos em posição para isso, nós também devemos exaltar aqueles que estão sendo humilhados. Sim, nós devemos esperar o cumprimento da promessa de Deus para nós, de que nós seremos exaltados quando formos humilhados, sim. Mas quando nós estivermos na posição, nós devemos ser o cumprimento dessa promessa de Deus para o nosso próximo. Eu tenho uma tia que está há 20 anos com a mesma empregada no México. Ela é uma moça da mais absoluta confiança dela. Essa tia hoje é bem de vida, tem uma casa grande e tem alguns contatos na sociedade lá da cidade dela, apesar da minha tia vir de uma origem humilde também. E uma dessas conhecidas dela, promotora de justiça da cidade, elogia muito a minha tia pelo trabalho dessa empregada, de como hoje em dia anda tão difícil encontrar gente boa, gente de confiança para botar no nosso serviço. E ela perguntou uma vez para minha tia, como você consegue manter essa empregada tanto tempo aí? E a minha tia respondeu, é que eu sempre elogiei o trabalho dela quando está bem feito, sempre corrigi com brandura quando precisava, sempre tratei ela de igual para igual, sempre fiz questão que ela almoçasse comigo aqui na minha mesa e ela se tornou parte da família, tanto que ela também me chama de tia. E a minha tia foi o cumprimento da promessa de que o humilde seria exaltado na vida dessa empregada dela. Isso também exaltou a minha tia, diante das conhecidas dela, que não conseguem parar mais de um ano com a mesma empregada. Isso é só um exemplo, claro, mas se aplica também a todas as experiências da vida. É importante lembrar aí que diz o texto de Romanos 13, versos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Desafiemos então a lógica da nossa sociedade, da nossa cultura, honrando a quem se humilha, pois isso também será um motivo de honra para nós.